Voltamos. Antes que a gente faça a aplicação tanto da numeração quanto da datilologia, que a gente aprendeu no início da unidade, né, com o alfabeto manual, eu quero apresentar para vocês os cinco principais parâmetros da língua brasileira de sinais. Nós não teremos tempo de aprofundar na gramática da Libras nesse momento, mas é importante que vocês conheçam esses cinco principais parâmetros que a gente utiliza, porque a gente vai reforçar eles a cada vez que a gente fizer um sinal. Aí vocês vão estar entendendo como que esse sinal ele tá se configurando, tá? Então, os cinco principais parâmetros. Primeiro, configuração de mão. Segundo, movimento. Terceiro, orientação. Quarto, locação. E o quinto, as expressões não manuais. Vamos explicar um por um. Primeiro, configuração de mão. Primeiro é bom saber que o sinal de configuração de mão é esse aqui, tá? Mão principal e mão de apoio fazendo esse movimento, tá? Configuração de mão. A configuração de mão nada mais é do que a forma que a nossa mão fica realizando determinado sinal. Em alguns sinais, a gente vai ter uma só configuração de mão. Em outros sinais, a gente vai ter mais de uma configuração de mão. Então, a palavra é laranja, por exemplo. Vamos usar laranja como exemplo. A gente tem, esse é o sinal de laranja. Laranja, tá? Então, a minha configuração de mão, ela inicia assim. Essa é a minha configuração de mão e ela termina assim. Então, a gente utiliza duas configurações de mão nesse sinal, tá? Então, laranja. Essa é a minha configuração de mão inicial e essa é a minha final. Esse é um exemplo de uma forma em que a mão fica quando ela está fazendo um sinal, ela tem determinada configuração de mão, tá? Segundo parâmetro, o movimento. Ainda com laranja como exemplo, observe que eu tenho essa configuração de mão realizando esse movimento de abrir e fechar, certo? Então, ó, eu tenho essa configuração de mão com esse movimento. Terceiro, a orientação. Para onde o meu sinal está indo? Ele está se movimentando, né? Eu tenho esse movimento. Para onde é esse movimento? Ah, ele é para cima, ele é para baixo, ele é para um lado, ele é para o outro? Então, observe que eu tenho essas configurações de mão realizando esse movimento, tá? Nessa orientação, tá? Um pouco lateral e esse movimento um pouco circular, né? Digamos assim. Que ele está vindo de uma lateral até a outra fazendo um movimento circular. Então, laranja, tá? Laranja. Então, a gente está falando, ó, configuração de mão, movimento, orientação, né, desse movimento e a locação. Onde esse movimento acontece? O sinal de laranja, ele pode ser feito aqui? Não. Aqui, essa configuração de mão, esse movimento e essa orientação, mesmo sendo de laranja, se eu faço ele aqui nesse lugar, nesse ponto de articulação aqui, ó, nessa locação, não é laranja. Laranja é aqui, ó, imediatamente em frente à boca, tá? Esse é o meu ponto de articulação, é a locação desse sinal. Então, de novo, configuração de mão. Então, a gente tem essas duas configurações de mão, tá? Com esse movimento, com essa orientação, tá? Nesse ponto de articulação aqui, que é em frente ao meu rosto, na direção da minha boca, tá? O quinto parâmetro são as expressões não manuais. O que são as expressões não manuais? São as expressões faciais e as expressões corporais, tá? Esse é um parâmetro muito importante porque a gente às vezes tem, por exemplo, sinais iguais, só que quando você faz determinada expressão facial ou corporal, ele modifica o significado desse sinal, tá? Então, laranja não é um sinal que ele vai ser interrompido diretamente ou significativamente pela minha expressão facial ou corporal. A não ser que eu esteja falando que eu não gosto de laranja. Então, assim, toda a minha frase, ela tá com a expressão facial de que eu não gosto, tá? Então,
Sim, o meu sentimento ele é colocado dessa maneira, com a minha expressão corporal e a minha expressão facial, tá? Então, esses parâmetros eles vão estar colocados em todos os sinais, em toda a sinalização que a gente praticar. Então, é importante só que vocês saibam que eles existam, para que assim a gente entenda que esse movimento, com essa configuração de mão, em determinado ponto de articulação, indo para uma direção ou outra, acarretado por uma expressão corporal ou facial, são elementos primordiais na nossa sinalização, tá? Então, eu vou fazer uma revisão rápida aqui com vocês. Configuração de mão, esse é o sinal de configuração de mão, tá? Configuração de mão. É a posição que a nossa mão fica na hora que a gente está sinalizando, tá? A forma que a nossa mão fica. Movimentação, segundo. Movimentação. Esse é o sinal de movimento, tá? Então, qual é o movimento que o nosso sinal está fazendo, né? O terceiro, a orientação. Orientação. Esse é o sinal de orientação. Assim, numa apresentação muito formal, a gente tem que fazer o sinal completo, que a gente chama de orientação. Só que de uma forma geral, no uso, assim como na língua oral, o uso é mais esse, para esse sinal, tá? Orientação. Configuração de mão, movimento, orientação, ponto de articulação. Essa configuração de mão aqui, ó, faz o lugar. Esse é o sinal de lugar, tá? E para o nosso ponto de articulação ou para o nosso local de articulação do nosso sinal, ele é assim, tá? Então, ó, ponto de articulação ou locação, tá? E o último que são as expressões não manuais. Então, vai ser expressão, ó, expressão corporal. Tá? Que a gente vai ter aqui as nossas expressões faciais ou corporais, tá? Então, configuração de mão, movimento, orientação, locação e expressões não manuais, que podem ser expressões faciais ou corporais, tá bom?